Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Ortiz. Eu sou o Tony Vilas Boas. E esse é o Vozes de Peso, o podcast da Prix, a marca de produtos e serviços da Toledo do Brasil. E nesse último episódio do ano, a gente trouxe um convidado muito especial aqui, que vai contar um pouquinho da história da empresa, vai falar um pouquinho do futuro, do passado, do futuro e da evolução da companhia. Então, antes de revelar, ativa o sininho. Qual que é a dica aí, Fê? Tem que seguir o nosso podcast em todos os canais de streaming. É um podcast do mundo da pesagem, que falamos um pouquinho de todos os setores envolvidos, tudo que você precisaria saber. Então, seja muito bem-vindo, Edson Freire. Muito obrigado. Edson José Freire. Edson José Freire, filho de Edson Freire, meu pai. Falecido Edson Freire. Ué, não colocaram júnior, nem filho? Não. Perdeu a graça aí. A gente não ia saber que o nome do seu pai era igual ao seu. Pois é. E antes de começar o nosso bate-papo, a gente tem sempre a pergunta para dar o start aí, né? A gente dá a liga na conversa, para você se soltar, para ficar aquele clima mais despojado. Exatamente. Tá bom. Então, queremos saber, Freire, uma curiosidade sua que ninguém saiba. Então, por exemplo, a gente já sabe que você é cantor, que é músico, toca nos nossos festivais. Então, essa curiosidade não vale. A gente quer saber uma diferente. E que menor de idade também possa saber. Bom, acho que todo mundo deve saber que eu tenho 63 anos, então isso também não é Essa também não é. Mas o fato de eu ter 63 anos faz com que eu não tenha, quase que não tenho situações que ninguém saiba, porque eu já vivi bastante. Se eu fosse mais novo, talvez tivesse alguma outra coisa. Mas eu posso dizer algumas coisas. Vamos lá. Por exemplo, quando eu era jovenzinho, 10 anos, criança, eu era muito tímido. O meu pai me dizia que eu era muito tímido. E na escola, eu também não era o popular. Eu não tinha um grupo do qual eu era popular, ou era chamado. Eu era meio um pouco isolado. Eu era muito bom aluno, então o meu poder era exercido por meio de ter a mania de tirar 10. Então eu tirava 10. Era a forma de eu me mostrar. De você se destacar. Eu acho que isso também, não sei se é uma coisa que... Talvez as pessoas com quem eu convivo hoje em dia não tenham conhecimento, né? Eu jamais falaria que você é tímido, Freire. Pois é. Essa me pegou, tá vendo? Era, né? Eu acho que ninguém sabe também que eu participei do grupo da igreja católica, tinha um grupo de jovens, iniciativa do meu pai também, que achava que eu era tímido, que eu tinha que me integrar, então fui participar do grupo Juntos Organizaremos o Ideal de Amanhã, que era o grupo Joia. Era um grupo formado por adolescentes e jovens na faixa de 18, 20 anos, e eu tinha 13, 14, então só complicou a minha vida. Ficou mais difícil a interação. Ficou mais difícil aí, né? E acho que são curiosidades, eu diria, que as pessoas não... Na verdade, eu não me lembro de ter falado aqui na Toledo que eu participei de um grupo na igreja Santa Cândida, ali na Ricardo Jafé, que eu frequentei até os 17, 18 anos. Ainda não, essa eu acho que é novidade para todo mundo. E eu diria que uma terceira, que está me ocorrendo algumas coisas, né? Bom, eu gosto bastante de ler, de escrever, né? Isso, acho que faz parte lá da minha vida passada, né? Da minha infância. Uhum. Ser filho de professores e tudo mais. Isso eu já contei para alguns, mas não para todos. Quando chegava férias de final de ano, a gente tinha uma casa na praia e a gente ia para essa casa. A gente ficava com uma empregada, com a minha avó, e meus pais subiam durante a semana e retornavam no final de semana. A gente chegava lá no começo de dezembro e saía só em fevereiro. Ficava 2 meses, 3 meses. Mas a cada semana o meu pai deixava um livro que era para a gente ler, para eu ler, meu irmão também,
fazer uma redação sobre uma ficha do livro e escrever uma redação sobre um tema que ele propunha. Então, a gente não tinha sossego nas férias. Que férias É isso bacanas. que eu ia falar. Não era só piscina, praia, jogar bola. Tinha, mas tinha atividade tinha que também. fazer isso daí. E era férias pros pais, né? Porque deixava a semana, os filhos lá vinham só no final de semana. E a avó devia agradecer também, né? Que aí vocês não ficavam bagunçando o tempo Mais ou inteiro. menos, Vocês tinham que mais ou parar menos. pra ler, escrever. Ah, depois ele introduziu também máquina de escrever. Tinha que aprender a Datilografia. a datilografar. Então, o ASDFG espaço, HJKLC e assim por diante. Mas se vocês me virem digitando, vocês vão ver que eu não aprendi muito bem. Pega milho ainda. Então, né? Ô Freire, e aproveitando que você falou desse seu lado, como podemos dizer, um pouco mais intelectual, um pouco mais focado, conta pra gente no que você é formado, quando você se formou. Posso tossir? Claro. Claro. Eu estudei o primeiro grau num colégio. Comecei no colégio de padres, né, dos irmãos maristas. Depois eu fui para o Regina Mundi, que são freiras, que fica aqui na Anchieta. Uhum. Depois eu estudei numa escola técnica. Depois eu entrei na faculdade. Eu estudei engenharia eletrônica na Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Eu entrei lá em 80 e saí na metade de 85. E durante a minha estada lá eu fiz uma ênfase no Instituto de Matemática na área de computação, que era naquela época, no começo da década de 80, era a coqueluche do momento. E me formei, saí de lá em julho de 1985. E no dia 5 de agosto de 1985, eu comecei a trabalhar na Ericsson do Brasil, né, que era hoje está mais diluída, mas era uma empresa muito forte no ramo de telefonia. Tanto centrais públicas, que são as centrais que operam, né, da Vivo, da Claro, etc. E a Telefônica, né, que era a Telesp antigamente, quanto as centrais privadas, que são os PABX das empresas e tudo mais. Que hoje está migrando para digital, né? Uhum. Mas tinha isso daí, era uma fábrica muito grande. Eu respondi a um anúncio do Estado de São Paulo, que naquela época tinha aos domingos o Estado de São Paulo vinha com um grande caderno com oferta de empregos de todas as áreas. Quem estava procurando emprego tinha que comprar o Estadão de domingo, porque lá é que estavam os empregos. Não tinha outro, não tinha internet, não tinha nada mais. Ou as agências que já existiam, tipo Cato da Vida, naquela época tinha alguma coisa. Então eu respondi a esse anúncio, fui chamado para uma entrevista e fui selecionado. O trabalho era ser instrutor técnico do centro de treinamento da Ericsson. O centro de treinamento. A Ericsson, acho que nem todo mundo vai se lembrar, mas ocupava um prédio grande, bonito, do lado da estação rodoviária do Tietê. Só que eu trabalhava na Avenida Guarapiranga, lá em Santo Amaro, porque lá era o centro de treinamento. Eu entrei em agosto de 85 e saí em janeiro de 87 para vir trabalhar na Toledo. Comecei na Toledo dia 2 de fevereiro de 87. Ontem. Yes. Aí eu fui ficando. E aí lá na Toledo você passou por quantos setores, assim? Então, deixa eu primeiro falar como eu fui parar na Toledo. Essa unidade da Ericsson era em Santo Amaro. E a Toledo tinha uma unidade no Ipiranga e uma unidade em Santo Amaro, ali nas Nações Unidas. E um grupo de engenheiros, técnicos, né, pessoas aí da Toledo, alugavam uma quadra e jogavam bola. E foi aí então que houve um contato do pessoal da Ericsson com o pessoal da Toledo. Aí saiu um da Toledo, saiu um da Ericsson para vir para Toledo, porque o trabalho que a gente fazia no centro de treinamento era um trabalho que era você dar os cursos, era isso. E a Toledo, desde aquela época,
depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, já era uma empresa complexa. Já era uma empresa com muita diversidade, com muitos caminhos, assim como é hoje. Só que o que já tinha há 30, 40 anos atrás apenas ficou amplificado, porque já era mais ou menos dessa maneira. E aí saiu um, saiu outro. Naquele grupo que eu entrei na Ericsson, naquela data, a Ericsson tinha contratado 7 novos engenheiros, todos da mesma idade, todos recém-formados. E desses 7, 3 vieram para a Ericsson. Eu, mais o Aécio, que até hoje está na Toledo. Ele é o gestor executivo lá do software, na engenharia de desenvolvimento. Foi o último podcast que a gente gravou, foi com ele. Foi ele, né? Foi com ele e com o Gabriel. E depois o Severino Furlan, que foi para a engenharia e acabou depois saindo, depois voltou como sendo vendedor na filial Campinas, depois saiu, fui cuidar dos negócios da família dele, ele é de Rio Claro. Na verdade, quando houve esse movimento, vamos lá para Toledo, tal, tem mais coisa, tem mais campo. Em novembro de 86, eu fui entrevistado pela engenharia da Toledo e havia um estagiário que, se não fosse efetivado, teria uma vaga na engenharia. No caso ele não quisesse ser, teria uma vaga na engenharia. E não deu certo, essa pessoa não saiu. Então eu não fui contratado para aquela vaga. Mas passado um tempo, a Amália, que era secretária do Eduardo Montemigues, me ligou na minha sala, lá na minha mesa, na Ericsson, com muita formalidade, falou: é o engenheiro Edson José Freire? Eu falei: sim. Que bonito. Eu creio que você esteja no seu ambiente de trabalho e talvez você não possa conversar livremente. Estou certa? Sim. Código. O engenheiro Eduardo Montemigues gostaria de conversar com você. Você conversa com ele? Sim. E assim marquei uma... Foi quase aquele pisca uma vez para sim e 2 para não, né? E foi aí que a Toledo foi responsável por aumentar o índice de turnover da Ericsson, né? Antes já tinha saído mas não era, que não tinha sido admitido junto com esse 7. Quem tinha saído era o Cândido, que trabalhou algum tempo na Toledo e que hoje ele tem uma empresa que fornece alguns equipamentos para Toledo. E o Eduardo... quando foi no início de 86, ou meio de 86, agora não me lembro, eu falei: vou fazer um curso de administração. E na FGV, né, Fundação Getúlio Vargas, que sempre foi uma instituição bem renomada, tinha um curso, que era o curso que se chamava SEAG, que é Curso de Especialização em Administração para Graduados. Era um curso bem concorrido, eu diria que foi muito puxado, mais puxado que a engenharia, diria eu. Foi um curso de 2 anos e meio, com aulas 3 vezes por semana, das 7 às 11, alguma coisa assim. Era puxado. E, bom, eu estava fazendo esse curso, e o Eduardo, que era o gerente nacional de assistência técnica, que foi quem me contratou, o Eduardo, conversando com o Cândido, que estava à frente do CTT, falou: Cândido, você não conhece um rapazinho aí, um engenheiro recém-formado, que tenha boa comunicação e que esteja fazendo uma administração, tem uma outra pegada, que não seja só engenheiro? Aí ele falou: eu conheço. Aí o Cândido foi na minha casa, eu morava com meus pais. Era um sábado de manhã, eu estava até dormindo. Eu tinha 20 e poucos anos, dormia tarde naquela época. Dormia tarde, dormia acordava até tarde. Isso. Especialmente no sábado, né? E eu já estava trabalhando e tal. Aí o Cândido me chamaram, fui lá falar com o Cândido: o Eduardo tá querendo falar. Aí a Mária me ligou, aí a Mária marcou. Aí isso era novembro mais ou menos, ou outubro. Aí eu falei: olha, Eduardo, eu tenho um curso para dar, porque eu tinha a programação de curso. Eu não vou deixar o pessoal na mão. Esse curso vai ser agora
no início de dezembro. Eu queria dar esse curso. Mas depois estou disponível. Isso, mas depois, enfim, depois eu estava pretendendo sair de férias em janeiro. Uhum. E a gente pode começar em fevereiro. Tudo bem para você? Ele falou, tudo bem, tudo bem. Então aí eu terminei aquele curso. Veio as festas de final do ano e tal. Eu fui desligado no dia 12 de janeiro de 87 e comecei na Toledo dia 2 de fevereiro de 87. E bom, e aí eu cheguei na Toledo. Eu estava exercendo uma função que ninguém tinha exercido antes, assim, da forma como estava estabelecido. Eu fazia um trabalho que era o que hoje o grupo do Luciano faz, o grupo do CTT ali do apoio, do suporte técnico faz, um pouquinho o que o pessoal lá de Trabalho Barato e companhia faz. Era um mescladão. Era um mescladão. E eu andava pela empresa, unindo as pontas de engenharia com o campo, com o cliente, com a manufatura, fazendo como sendo uma espécie de um pivô, né, para coordenar as coisas. Tinha problema com o cliente, tinha problema de fabricação, tinha problema... E chegava no campo, eu estava na assistência técnica. Tudo que chegava no campo, eu interagia e tentava organizar para restabelecer a ordem, né? E que mais que eu falo? Eu agora queria entender agora a evolução dentro da Toledo. Da Toledo, como foi? Então, aí eu entrei na assistência técnica para fazer esse trabalho. Trabalhando com o Eduardo. Aí faleceu um gerente. A conversa é que, de qualquer maneira, o Eduardo ia para vendas também, porque a assistência técnica estava passando por um crescimento muito grande, estava havendo uma transformação da assistência técnica, porque até anos antes, o pessoal se referia aos técnicos da assistência técnica como sendo os mecânicos. E tinha um senhor, um italiano, que falava inclusive os mecânicos. E eram os mecânicos da assistência técnica, que pegava o carro e ia instalar a balança de caminhão no Brasil inteiro. E já estava começando a organizar, já tinha as filiais mais ou menos organizadas, as principais. E aí naquele momento estava vendo a transição de balanças mecânicas para balanças eletrônicas. O Eduardo era um engenheiro eletrônico que já trabalhava na Toledo, no que hoje é engenharia de soluções, ali que é a área que o AC comandava, tal. Ele era engenheiro, que a gente chamava naquela época engenheiro de aplicações, assim como o AC foi, assim como o Sidney Madarazzo foi, entre tantos outros. E o Eduardo então foi chamado para assistência técnica para fazer essa transição. O Lanzoni, esse italiano, esse senhor, saiu, eu não o conheci. O Eduardo entrou, pouco depois me contratou. Pouco depois ele foi para Santo Amaro, isso era tudo no Ipiranga, ele foi para Santo Amaro ocupar a gerência nacional de vendas, que era uma coisa só, mercado industrial e mercado comercial, era um único chefe. Então o Eduardo foi lá para Santo Amaro para ser o gerente nacional de vendas da Toledo como um todo. Então ele tinha assistência técnica, ele tinha o mercado comercial e tinha o mercado industrial. Só não tinha sistemas. Sistemas já eram um pouco separados naquela época. Tinha o Rui Castro cuidando da parte de sistemas. E aí a vaga do Eduardo lá da AT ficou em aberto. Aí, na verdade, ele continuou sendo meu chefe. E na assistência técnica tinha um outro gerente, que era o Rui Penterich. E o Rui Penterich estava cobrindo alguns outros gerentes de filiais que tinham saído, então ele não estava tão presente ali. E eu comecei lá na assistência técnica. As pessoas naturalmente passavam a perguntar as coisas para mim. Freire, o que vai fazer assim? Freire, como é que é? Não sei o que. Freire, tem um cliente. Freire, tem não sei o que. Freire, tá faltando isso. Freire. E era Freire. E eu fui indo. Eu fui criando uma base de tal maneira que vou dizer dessa maneira, mas a minha ascensão, ela foi bastante natural. Não teve uma situação assim, você viu? Foi o Freire, não sei não. Era uma coisa... é o Freire, é ele que está vendo. Converso com ele. E aí
Passado um tempo, o Eduardo... um belo dia o Eduardo chegou para mim e falou assim: Freire, eu vou mandar o Rui Penteriche para Porto Alegre. Aí eu achei que a informação seguinte, né? E você será o gerente da filial São Paulo. Que ele era o gerente, antigamente tinha um gerente da filial São Paulo, DAT. Que nem tem o Andreotti ali de vendas, tinha um DAT. Aí ele falou assim: e para a gerência da filial São Paulo eu vou trazer o Francisco Carcagnoli, que era o Chico. Aí eu olhei assim e falei: para, Eduardo, você vai me desculpar, mas essa vaga é minha. Aí ele falou: eu preciso fazer esse movimento e peço que você confie em mim. Aí eu falei: tô confiando, hein? Apontei o dedo. Desse jeito. E aí o que aconteceu? O Rui foi para Porto Alegre, o Chico veio para o lugar do Rui, e para o lugar do Chico veio o Morato, que estava em Porto Alegre. O Morato também era da Ericsson. Ele foi o primeiro que saiu da Ericsson e veio para Toledo. Não sei se foi o primeiro, porque, se não me engano, o Sérgio Diniz também era da Ericsson. A Ericsson foi uma espécie de um celeiro de engenheiros para Toledo. Bom, aí então o Chico chegou lá. O Chico tinha uma fama terrível de ser uma pessoa durona, meio ríspida com o pessoal, mas ele tinha um coração, e tem até hoje, gigantesco. Uma ótima pessoa. Foi um parceirão meu durante bastante tempo. E eu não era chefe do Chico, eu era assistente do Eduardo, e o Chico era o gerente. Mas ele era gerente de setor, que é a categoria de gerente de filial, né? Que tem um gerente acima. Mas o Chico não entendia nada da assistência técnica, então o Chico perguntava tudo para mim. Aí um dia eu cheguei pro Eduardo e falei: Eduardo, você tem que me colocar como gerente, porque, sabe, tem situações lá de o Chico tem uma opinião, eu tenho outra, e quem que prevalece? O Chico, pô, ele que é o gerente, mas eu tô vendo que não é uma coisa certa. E o Eduardo concordou comigo. Eu falei, mas aí ele falou: Freire, mas como é que eu vou pôr você em cima dele se não tem essa vaga? Porque tem um gerente de setor e gerente de departamento. Não tinha um gerente intermediário. O gerente, eu teria que galgar e ser um paralelo do Eduardo. Mas eu estava com o Eduardo, era meu chefe. Mas deram um jeito lá, fizeram um bem bolado, me colocaram como gerente de assistência técnica Brasil. E o Chico era gerente de assistência técnica São Paulo. A gente era do mesmo nível, mas ele era subordinado a mim. E aí, passado um tempo, o Eduardo já envolvido com os assuntos lá em Santo Amaro, eu cheguei um dia pro Eduardo e falei: olha, Eduardo, a situação é a seguinte: tudo que eu posso resolver, eu resolvo. O que eu não posso resolver e preciso perguntar para você, a gente precisa perguntar pro Dimas, porque o Dimas era o gerente geral da companhia, era o chefe de todo mundo. Então, na prática, eu vou e falo direto com o Dimas. Então, acho que você está aqui, está desenvolvendo o trabalho, não tem necessidade de eu ficar subordinado a você. Aí ele falou: você tem razão, Freire, vou falar com o Dimas. E aí, então, eu fiquei formalmente, eu já era o gerente nacional da AT, só que era AT Brasil o nome, né? Com o Chico subordinado a mim. Aí, formalmente, eu me tornei o gerente nacional de assistência técnica. Isso foi... Então, resumindo, eu estava à frente da assistência técnica, já numa posição de liderança, desde 89, que foi quando o Eduardo foi para Santo Amaro. Eu entrei em 87 eu estava aprendendo, era praticamente o meu primeiro emprego, vou dizer dessa maneira, porque na Ericsson, que de fato foi meu primeiro emprego, eu era instrutor. Então eu aprendi as coisas e repassava para os clientes da Ericsson, o pessoal da Telesp. Então tinham diversos cursos e tal. E Telesp e outras companhias telefônicas do Brasil afora. E aí, como gerente lá na T, então você ficou... Aí eu fiquei até 2007. Eu fiquei, então, ao todo eu fiquei 20 anos na assistência técnica, sendo que desses 20 anos, 18 como gerente, mais ou menos, por aí, como gerente da assistência técnica. E 18 ou 17. E eu fui... Bom, aí faleceu o seu Ricardo. A organização da Toledo naquele momento estava da seguinte maneira:
a parte de vendas, marketing de vendas. Tinha o Paulo Regler. O Paulo Regler era o gerente do mercado industrial Standard. Tinha o Rui, que era o gerente da SBU Sistemas, que tinha o AC, que cuidava da parte de vendas de sistemas, porque o Rui cuidava da manufatura e da engenharia de sistemas também, que era separado. E tinha o Eduardo, que era o gerente do mercado comercial, e tinha eu, que estava na assistência técnica. Com o falecimento do seu Ricardo, o Paulo saiu. O Paulo era subordinado do Dimas dentro do organograma. O Paulo subiu e foi para a presidência. Aí precisava colocar alguém no lugar do Paulo. Então, o que foi feito? Convidaram a mim para ser o gerente nacional de vendas no mercado industrial, só que extinguiram aquela unidade de sistemas que o Ricardo estava à frente, extinguiram. Então a engenharia foi para a engenharia, a manufatura foi para a manufatura e vendas veio para mim. Marketing e vendas no mercado industrial, sistemas, veio para mim. Então eu me tornei o gerente nacional de vendas no mercado industrial como um todo. Com os gerentes das filiais subordinados a mim, naquele momento. Porque os gerentes das filiais tinham que ser subordinados a algum desses gerentes. E qual seria? Então, por questões, acho que começou lá com o Paulo, uma espécie de treinamento, começou com ele. Então, continua depois no mercado industrial, assim como é até hoje. O chefe dos gerentes das filiais, hierarquicamente falando, é o Michel. É o Michel. Agora, funcionalmente, eles respondem ao Douglas no mercado comercial e ao Mário Jorge na assistência técnica. Tem um pontilhadinho ali. E os supervisores da comercial, para a linha comercial, acho que os supervisores da AT também para... Os supervisores do comércio se reportam ao gerente do comércio, mas tem um pontilhadinho com o pessoal aqui de São Paulo. É a mesma coisa, os supervisores da AT, tem o chefe lá, que é o gerente, mas ele tem um pontilhadinho com o pessoal do Mário Jorge aqui em São Bernardo. E... Bom, aí o AC continuou, o AC tinha uma fama também de ser uma pessoa difícil, meio ríspida. Eu consegui viver muito bem com a AC, a gente fez um trabalho muito bom. Hoje Sistemas corresponde a 2/3 das vendas do mercado industrial como um todo e é responsável pela rentabilidade. A rentabilidade principal do mercado industrial está na área de sistemas, onde a gente tem uma gama muito grande de equipamentos que atende às mais diversas soluções e hoje os softwares associados aos equipamentos são tão ou mais importantes do que os próprios equipamentos, né? Porque ali está a inteligência e a gente tem uma equipe forte de software. Depois o Dimas se aposentou. Ele se aposentou no final de 2016 e em janeiro de 2016... Que aí o Dimas era o diretor vice-presidente, né? Isso, Aí quando faleceu o seu Ricardo, o Paulo foi para a presidência, mas precisa de ter outro diretor, não dá para ter um diretor só. No Estatuto da Toledo, precisa de ter um outro para assinar na ausência de um, na ausência do outro, para responder pela empresa na falta de um. E antes, quem tinha essa função, mas era só para constar no contrato, mas não atuava na Toledo, assim, alguém faltasse um dia, ela podia assinar, podia ir lá, podia responder, podia vender ativo, contratar empréstimos, contratar gente, enfim. Era uma das irmãs do Paulo, que acabou se mudando para a Europa. Tem 2 irmãs, as 2 moram na Europa. E aí, diretor de empresa estatutário não pode ser não residente no Brasil. Então precisava ter um outro diretor estatutário. A diferença do diretor que não é estatutário, do diretor estatutário, é que ele está lá no estatuto, ele está no contrato social. Então o diretor estatutário está nomeado no contrato social, as responsabilidades estão ali, e de maneira tal que ele não precisa de ter uma procuração para agir no nome da Toledo, como um diretor não estatutário precisaria, que seria como um gerente nosso hoje tem uma procuração, tem uma delegação de poderes,
Eu não tenho o diretor estatutário não tem esses documentos, porque o poder, a autoridade, vou dizer dessa maneira, emana do fato dele estar no contrato social da companhia. Então, o Dimas se tornou o diretor estatutário, diretor vice-presidente, e depois, na saída dele, o meu cargo inicial foi diretor de operações, mas já estatutário, porque precisava de ter alguém para assinar pela Toledo, na falta do presidente. E passado um pouquinho de tempo, houve alteração da nomenclatura para diretor vice-presidente, e algumas áreas que no início não estavam comigo, como TI não estava comigo, RH não estava comigo, comunicação não estava comigo, vieram para mim. E ficando de fora o jurídico e o financeiro. E é isso. Então, e aí, de 87, então, até hoje, você fez toda a sua trajetória na Toledo, que foram, dá uns 37 anos, né? Exato. 37. 20 na T. 20 na T, Pouquinho, 10 pouquinho. em vendas e 7 na diretoria. É isso daí que aconteceu. E você viu bastante coisa mudar nesse período. Olha, eu vi sim, mas como eu disse agora há pouco, a Toledo já era desde o início uma empresa complexa. Por quê? Porque a gente tinha, quando eu entrei na Toledo já tinha sistemas, então já tinha tool flux, por exemplo, já tinha ensacadeira, já tinha naquela época, tinha as balanças de caminhão, tinha as balanças de chão de fábrica, que estavam migrando para serem balanças eletrônicas, que antes eram aquelas balanças mecânicas, que tinha aquele, de vez em quando a gente vê em filme, que tem aquele ponteirão, sabe? Então, era isso que a gente fabricava. Então, mas a gente tinha a linha standard na indústria, balança de piso, de bancada, eram balanças pesadíssimas, era um troço muito, muito pesado. A gente tinha sistemas, a gente tinha as balanças no mercado comercial, a gente importava uma balança dos Estados Unidos, não vou me lembrar o nome, mas quando eu entrei ela estava saindo e a gente estava entrando com a primeira Prix, que a gente já falava PRI, que é a PRI 1, que é a Prix, que de vez em quando aparece uma aí Tem mesmo, até hoje aparece. Existe uma ou outra. Balanças de 37 anos, né? Por aí. Então, a gente já tinha serviços, a gente já tinha umas revendas, a gente tinha as oficinas autorizadas. Já tinha as filiais, então né? já tinha as filiais, já tinha. Quando eu entrei, tinha Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Campo Grande, São Paulo. Logo em seguida veio Ribeirão Preto, Curitiba e Porto Alegre. Já tinha essas filiais. O Rio era como se fosse uma filial, mas ele era da família Regler. Ele não era da Toledo, por causa que lá atrás os Reglers é que começaram a representar a Toledo do Brasil, né? O pai do seu Ricardo, o avô do Paulo começou a representar. E então já tinha um nível de complexidade, né? Que hoje permanece, só que está mais ampliado, porque agora tem software, tem comunicação, tem internet, tem rede, tem conectividade, tem robô. O que era mecânico passou a ser eletrônico. Então, automatizar processo. Então a Toledo... Pegando esse gancho que você comentou da complexidade, assim, a gente... O Brasil, ele oscila muito, né? Acho que no acompanhado... Esse tempo que você passou pela Toledo, você acompanhou muito da trajetória, da história, mas muita oscilação também de mercado. Como é que você acha assim, que a Toledo conseguiu sobressair nesses períodos? Você acha que devido a essa complexidade também ajudou a passar por esses períodos de dificuldade? Eu acredito que sim. Estou certo que sim. Eu diria dessa maneira, porque quando cai a venda de produto novo, a parte de manutenção tende a se sobressair, porque as pessoas precisam manter as coisas, né? Sim. Quando tem uma recessão muito forte em geral, o mercado comercial começa também pode crescer um pouco mais, porque as pessoas começam a trabalhar por conta própria, como aconteceu durante a pandemia. A gente teve
vendas elevadas no mercado comercial, porque o pessoal começou a cozinhar em casa. Eu ia falar isso, a Toledo, ela cresceu durante a pandemia, né? Ela cresceu. Eu mesma fui uma contratação durante a pandemia. Eu entrei na Toledo durante a pandemia. Então, e foi uma surpresa, né? Porque muitas empresas estavam fazendo desligamentos, né? Tava uma situação complicada. E pelo contrário, a Toledo a gente via que ela estava crescendo mais e mais, né? Expandindo Eu me lembro, posso errar da data, mas eu me lembro de algumas crises fortes na Toledo. A primeira foi o Plano Collor, em 1990, que realmente sugou todo o dinheiro do mercado, a economia ficou paralisada durante um período. Depois a gente teve uma outra, bem mais para frente, que foi 2008 ou 2009, finalzinho, começo, que foi aquela crise do Lehman Brothers lá nos Estados Unidos, que deu aquela falência, coisa e tal. Depois a gente teve outra em 2016, que foi aquela transição da Dilma, impeachment, isso, a economia estava indo pro buraco em geral. E depois a gente teve uma que não foi tanto, mas no começo da pandemia, né? Mas susto, né? Isso, o que vai acontecer? Em todas essas situações, a gente fez redução de jornada, com redução de salário, para manter as pessoas empregadas. E eu acho que toda essa união, essa identificação com os valores da empresa, também contribuíram para que a gente atravessasse esses períodos, com o pessoal se empenhando. Quando teve o Plano Collor, a Toledo fez uma promoção que qualquer funcionário poderia vender uma balança Prix. Qualquer funcionário. Então tinha as regras e tudo mais, e a turma saiu vendendo balança. Saiu abraçou a causa, abraçaram a causa. Foi uma união muito, muito interessante, eu diria. E essa união, ela está presente ainda hoje, né? Nós fizemos aí a pesquisa do clima, e os resultados vão ser, as apurações vão sendo paulatinamente divulgados, mas ali indicou que 74% das pessoas que trabalham na Toledo hoje pretendem se aposentar na Toledo. Então, é um número bem alto, né? É um número bem alto. 2/3. E o outro terço, enfim, tem outros planos, né? Mas um quarto, desculpa, né? São 3/4, né? É bem expressivo isso daí. Especialmente porque a gente tem uma população jovem muito grande, né? A gente tem umas 600 pessoas que têm até 3 anos de casa, que tem, eu não tenho um número exato, mas até 30, 35 anos de idade também tem mais de 1/3 das pessoas da Toledo. E, bom, hoje a Toledo, acho que vale a gente comentar um pouco sobre tema inovação na trajetória da Toledo como um todo. Eu ia chegar justamente nesse ponto que você comentou sobre a evolução da balança da mecânica, chegando na balança na digital, falou da evolução da engenharia. A pergunta era justamente essa: como é que você acha que a inovação sempre teve no DNA da Toledo? Eu queria que você comentasse sobre a evolução e a sua percepção sobre isso. Eu entendo que sim, porque os próprios clientes mencionam que, Toledo, não tem uma feira que eu não venha que não tenha uma novidade, que não tenha uma coisa nova que vocês estejam fazendo. Então isso é gratificante a gente ouvir isso, né? Porque é o resultado do nosso trabalho. E a gente... então o DNA da inovação sempre esteve presente. Quando lá atrás, por exemplo, a gente desenvolveu o MGV. O MGV era para pôr um software de gerenciamento de vendas nas balanças de supermercado. A gente tinha o MGB, que é o módulo de gerenciamento da balança, que depois
cresceu, virou o MWS, que era uma rede e tal. O MWS é um software que a gente tem. Não sei se você sabe o que ele faz. Vou explicar rapidamente. Vou pegar um exemplo. Você tem uma fábrica de pão, uma fábrica de panetone. Então você vai fazer o panetone, você tem que ter farinha, fermento, sei lá, outro tipo de farinha, outro tipo de fermento, diversos gotas de chocolate, baunilha, não sei o que. Então você tem macroingredientes e microingredientes. Então você tem uma fórmula, fala, então eu vou fazer hoje tantos quilos de panetone. Então tem uma fórmula, você tem que pesar a farinha, pesar o fermento, pesar a baunilha, pesar isso, pesar aquilo outro. Tem balanças grandes que vão pesar massas maiores e balanças de precisão que vão pesar o germezinho, alguma coisa bem pequena. Então você... aí vem a pergunta: tem erro nessa formulação? Sim, pode ter. Alguém pode esquecer de pôr um ingrediente? Sim. Alguém pode pôr a mais um ingrediente? Sim. Alguém pode pôr a menos um ingrediente? Sim. O que vai acontecer se isso acontecer? O panetone não vai sair bom. O padrão de qualidade. Ou qualquer outro produto, por exemplo, que tenha a formulação. Então agora, se eu segregar, a farinha está aqui, o fermento está aqui nesse outro pallet, e eu colocar um código de barras, e o computador, a hora que eu for pegar o material, eu tenho que passar na balança, eu tenho que pesar, eu tenho que fazer assim, com a canetinha, para ele registrar que pesou aquele material naquela quantidade. E se eu pular, ou se faltar, ou se eu pesar mais ou menos, ele não encerra a ordem para ir para a fábrica. E ele fala para você, tá faltando, vai dar pau. Então a gente tem um software que cuida disso daí. E ele cuida de outras coisas também. Eu vou pegar a farinha. Que farinha que eu vou pegar? A primeira que entrou ou a última que entrou? Qual que é o critério para eu fazer a requisição? Né? O tempo de validade? Onde que eu coloco o prazo de validade daquele item? Está tudo nos sistemas. Então esse é um software que a gente vende, que vai no chão de fábrica das empresas. Então você não se recorda de ter tido, por exemplo, algum caos, alguma história que todo mundo da Toledo sentou e falou: gente, precisamos inovar. Sempre foi tudo muito natural, de avaliar os cenários, avaliar a necessidade de cliente, isso acontecer naturalmente dentro da Toledo. Eu acho que essa colocação está mais certa do que o contrário. Eu acho que sempre houve, a gente sempre escutou bastante os clientes, a gente sempre viajou muito, sempre visitar. Na época que a gente tinha uns laços mais fortes com a Mettler Toledo, era muito frequente. E antes ainda, quando era Toledo Americana, Toledo Scale, a gente tinha grupos de engenheiros que iam para os Estados Unidos, passavam meses lá, conhecendo, adquirindo tecnologia, conhecimento. E a gente visitava as fábricas. Eu mesmo visitei as fábricas da Toledo nos Estados Unidos, na Europa. Visitei a Toledo, a unidade deles em Barcelona, em Madrid, em Lisboa, em algumas unidades que eles tinham na Alemanha, visitei também. Viajou pouco, graças a Deus. Eu viajei bastante. Viajei bastante. China. E o pessoal, então, sempre que tem essas feiras fora e tem essas oportunidades, vê coisa, faz link, estabelece conexões e traz, né? A gente está sempre trazendo coisas novas, né? E antes da gente estabelecer o que hoje a gente estabeleceu recentemente, formalmente, um núcleo de inovação com um responsável à frente, né, que tem já outras pessoas que estão trabalhando com ele, a gente já tinha, né, na nossa atividade o DNA da inovação. Por exemplo, quando a gente introduziu o fatiador na nossa linha de produtos no mercado comercial, a gente estava inovando, porque é uma inovação que a gente fala lateral, né? A gente tem
conceitualmente 3 níveis de inovação, né? Que a gente fala H1, H2 e H3. O H1 é o lateral, é uma coisa que eu vou aproveitar do canal, da estrutura, daquilo que eu já tenho, da mesma força de vendas, etc. E vou introduzir uma outra coisa. Depois tem uma mais acima, que é a intermediária, que tem coisas novas, e depois tem a inovação disruptiva, né? Que está lá no H3. É uma coisa que nasce, que não está conectada com o negócio principal, ou se desconecta de tal maneira que vira uma coisa independente, disruptiva mesmo. Então a gente começou, a gente tem esse comitê, que esse núcleo começou como sendo um comitê de inovação, depois a gente mudou para núcleo de inovação. A gente tem parcerias com startups que estão lá no Cubo, em outras localidades. A gente tem desafios que a gente apresenta para o grupo de bolsistas que a gente mantém em alguns institutos, né? Na FEI tem um deles, na Universidade Federal de Alagoas tem outro, já tivemos na UNB, já tivemos outros institutos, Instituto Eldorado, que é ligado à Unicamp, e vários outros. Então, a pauta inovação hoje está mais presente e mais formalizada. A gente tomou ações específicas. Recentemente contratamos uma consultoria que fez um treinamento com um grupo numeroso, algumas dezenas de gestores na companhia. Depois, na sequência desse trabalho, a gente definiu territórios de atuação, em grupo, e agora depois no final chegamos a um território que está sendo estudado como sendo uma atividade que esbarra bastante no H3, como sendo uma coisa disruptiva dentro do nosso universo, dentro do nosso ambiente, mas que seria totalmente novo, né? Que seria novo. Por exemplo, não digo que será dessa maneira, mas a gente tem muito dado, a gente tem muita informação, né? Porque os veículos passam nas nossas balanças, a gente sabe da onde vai, para onde vem, porque a gente tem a placa, a gente tem o material, a gente tem o cliente, a gente tem o porto, a gente tem a estrada, a gente tem tudo. Né? O que eu posso fazer com isso? Da mesma maneira lá no comercial. Eu tenho o MGV rodando, eu sei quanto que, se eu quiser, sabe, ir atrás, eu sei quanto que foi vendido de um determinado produto pesado, né? Isso, itens pesados, né? Numa rede de supermercado ou numa região onde tem lá porque aqui eu vendo tanta mussarela no interior da Paraíba e não vendo no interior do Pernambuco, por exemplo. Eu posso colecionar isso, posso transformar isso em produtos, né? Não é um caminho fácil, mas é o desafio da inovação, né? Sim. Tirar você da casinha. E uma coisa que eu queria comentar só que eu acho legal é que o Comitê da Inovação, ele não é exclusivo só para produtos ou serviços da Toledo, né? Ele funciona para inovações até internamente nos processos da Toledo, né? Contando com a colaboração de todos os funcionários. Então, por exemplo, a gente está em comunicação, poxa, hoje a gente faz o processo ABC. Se a gente fizer A, Y, Z, não vai ser melhor? Aí vai avaliar e vai falar, putz, a gente vai ter economia de tempo, economia de gastos, enfim. Todo o tipo de inovação nesse comitê, ele está sendo considerado, né? Tanto para produto, serviço, quanto para processos internos mesmo, né? Sim, a gente tem um programa que se chama o Programa Inspire, né? Foi feito um concurso que premiou quem sugeriu esse nome, né? Teve uma campanha e tem as regras estabelecidas que o objetivo é promover o florescimento, né? O afloramento de ideias, de sugestões, sejam de processo, seja disruptiva, seja uma coisa tangível que você fala assim, pô, eu vou tirar esses
Um exemplo. Vou tirar esses 4 parafusos, vou colocar só 2, porque aqui eu faço uma presilha e eu economizo parafuso, economizo tempo, economizo isso. Eu consigo quantificar isso. Então, a gente distribui um percentual dessa economia calculada para o período de 12 meses e a gente dá até o limite de R$20 mil, que a gente dá para o colaborador que apresentar uma ideia que gere alguma economia. E as ideias que não são tangíveis, né? Essas ideias, na verdade, a gente tem lá uma tabela de pouco impacto, médio impacto e alto impacto, né? Que premia também alguns valores. E tem algumas regras, né, que dizem que falam, esse projeto já estava sendo feito, já tem uma coisa contínua, então a gente tem que mostrar a evidência, né? O exemplo é o totem lá na fábrica, isso é uma coisa bastante inovadora. Não sei se vocês já viram aquele totem gigante ali, onde faz a calibração das balanças do mercado comercial. E isso é uma máquina que a Toledo inventou. Nós não vimos isso em lugar nenhum. O conceito da gente ter robô fazendo calibração é um conceito difundido, mas a construção daquela máquina, daquele jeito que está lá, com o software, com o robô, etc., daquela maneira, foi um projeto inovador na Toledo. Para a nossa necessidade específica. Para a nossa necessidade. E a gente falando assim, de inovação, da evolução, quais são as suas perspectivas assim, para a empresa, para Toledo, de futuro? Vendo tudo isso, esse crescimento, tudo isso que você acompanhou, o que você vê de futuro para a empresa? Bom, eu acho que a gente tem as bases, né? Então, quais são as nossas bases, né? Onde a gente está? De que maneira a gente está? Quais são os nossos pilares, né? Como que a gente está estruturado? Então, a gente tem bons produtos, a gente tem uma engenharia muito ativa, muito criativa, a gente tem profissionais bastante competentes, a gente tem capacidade de fabricação. A fábrica, inclusive, passa por um processo forte de modernização. A gente pode engenheirar, fabricar qualquer coisa que a gente queira, que faça sentido. A gente tem uma equipe treinada, a gente tem uma força de vendas bastante capacitada e treinada no Brasil inteiro. A gente tem capilaridade, a gente tem um pós-vendas, temos um serviço. Lá no pós-vendas também a gente tem projetos bastante inovadores, como, por exemplo, a inclusão de outras grandezas no nosso serviço de calibração, outras grandezas físicas, né, como temperatura, pressão, dimensão, né, além de massa, né. A gente segue investindo, a gente recentemente abrimos 3 filiais nas fronteiras agrícolas, né, no oeste baiano, no norte do Tocantins, no norte do Mato Grosso. Esse ano a gente está mudando a filial de Manaus para um prédio mais adequado. O mesmo acontecendo com a filial de Recife. A gente tomou a decisão e está avançado numa nova filial em Sorocaba. Vamos mudar a filial de Santos para uma estrutura melhor. Na verdade, não é uma filial que a gente tem lá, é um escritório que vai passar a ser uma filial, como já era no passado, porque teve um momento que a gente achou que dava para operar de São Bernardo a Santos ali, sem precisar ter uma filial, mas na prática tem muito material que fica circulando e os técnicos estavam... A gente acabou num quartinho de um cliente que cedeu um lugar para guardar algumas peças que a gente usa, que são ferramentas. Saiu um pouco do controle, então, né? Então não dava. E temos planos aí de outras filiais em outras localidades. Então a gente tem material humano, que são as pessoas, os recursos, a gente tem o conhecimento, a gente pratica a tecnologia, uma coisa, um jeito de falar diferente, né, do que produzir tecnologia, né? A gente pratica a tecnologia e a gente é sustentável, a gente é uma empresa que gera caixa, que tem recurso, e tem um pessoal motivado, né? Vocês, por exemplo.
Obrigado. Mas e parte de software, assim, hoje a gente tem algumas, trabalhando com assinatura, mudando um pouco de formato. Sim, a gente tem isso daí. O nosso esforço tem sido, né, nosso trabalho todo, facilitar a vida dos nossos clientes, né? Ao invés de ele comprar uma licença que vai colocar num servidor dele e ele vai se virar com aquilo o resto da vida, a gente vende uma assinatura daquele programa, daquele software, e nós vamos fazer as atualizações. Aquele software pode rodar em nuvem, o que dispensa dele ter servidores, hardware, centro de processamento de dados, etc. Tudo isso a gente tem os nossos softwares. Hoje, metade ou mais da metade das nossas atividades de engenharia estão ligadas a software, né? Ao desenvolvimento de software, das mais variadas, né? Inclusive com o uso de inteligência artificial, né? A gente já faz uso de inteligência artificial em alguns softwares que nós temos. A gente usa como, por exemplo, machine learning, né? Que é uma máquina de aprendizado. A gente tem isso na preset, por exemplo, na preset-T, que a gente treina a máquina a saber que uma pera é uma pera, que uma banana é uma banana, através da captura de imagem, né? E o desafio é fazer com que distinga a banana nanica da banana prata, da banana ouro, ou a pera Williams da pera portuguesa, assim por diante. A maçã Fuji da maçã... Eu sou uma que nunca sei diferenciar. Eu acho impressionante. E você é inteligente, hein? Eu acho impressionante a mulher do caixa ali, que geralmente ela tá tal coisa, tá embalado, ela só pela embalagem ela consegue identificar o que é. E a gente tem outras aplicações de inteligência artificial, de IoT, né? O conceito da manufatura 4.0, que é uma coisa que já está no... Não sei se modificou, mas já está ficando até meio antigo, mas é o uso de inteligência artificial, uso de data science, né, que é ciência de dados, trabalhar com os dados, o uso de IoT, né, que é internet das coisas, e enfim, são esses componentes. Tem outros também, mas vou citar esses daí que fazem, que propiciaram o surgimento do termo manufatura 4.0. E a gente tem, então, sensoriamento, né? Então, um exemplo, nós temos lá uma balança de caminhão. Essa balança de caminhão está apoiada em células de carga e a gente tem meios de acompanhar aquilo que está acontecendo com aquela balança e falar, olha, a célula número 4, ela está com deriva, ela está com algum problema, aquela célula. Entortou, teve uma pancada, sei lá, alguma coisa. A gente tem meios, né, de fazer esse monitoramento remoto através de sensores, né? Espessura das nossas caçambas de carregamento de grãos, a gente pode também monitorar, vai furar, porque fura. O milho, a soja batendo para pesar nas caçambadas, pode furar se não tiver um revestimento, ou mesmo tendo o revestimento se desgasta. Eu posso acompanhar, mandar um alarme, sair no celular do operador para ele tomar providência, porque aquilo vai furar. Então, desenvolvimento de software, desenvolvimento de sensoriamento. E a gente está bastante antenado, né, nessa necessidade. Então, de uma forma geral, a perspectiva da Toledo, para o futuro é que a Toledo vai continuar para cima, para frente, trazendo inovações em todos os setores, comércio, indústria, sistemas. Sim. E eu acho que é um ponto positivo para os colaboradores, que a gente sabe que a Toledo vai continuar para frente e a gente avança junto, né? Exatamente. Os novos que estão entrando agora já tem uma perspectiva do futuro, né? Mais complexa, assim, né? Com mais raiz, vamos dizer assim, né? Em diversos territórios. E eu acho que até para o pessoal que é mais velho ou que chegou agora, você ter essa sensação de que a empresa que você está, ela evolui, ela acompanha, ela se sustenta e ela meio que se garante para projetos futuros, dá aquele conforto de você falar, eu vou continuar dando o meu melhor, vou continuar aqui, porque eu sei que eu posso evoluir junto com a empresa. Dá aquela segurança, né, eu acho, de você saber que vai para frente, né? Sabe? De apostar as fichas. E essa visão,
ela está no detalhe, inclusive, né? Porque você chega na Toledo, você vê uma fábrica bonita, você vê uma fábrica bem cuidada, você vê uma jardinagem bonita, você vê flores em vários locais, orquídeas, você tem árvores frutíferas, você tem espreguiçadeiras embaixo de árvores, você não vai... pode acontecer, mas a gente não tem... os banheiros são todos em ordem, com os trincos, a tampa do vaso, papel higiênico, a limpeza, a água, o sabão e não sei o que, a toalha. Qualquer lugar que sente da Toledo, a lâmpada, não vai ter a lâmpada queimada, não vai ter a maçanete. É tudo muito bem cuidado, todo o tempo. Todo o tempo. O cidadão... Ontem mesmo passei em frente ali na Samuel, estavam pintando aquele muro azul. Precisava pintar o muro. Mas é cuidado no detalhe, né? Mas, assim, a impressão que tenho é que ele vai pintando, quando ele termina, ele volta lá como se de novo. A gente comentava que assim, o pintor lá nunca vai faltar serviço. Vai faltar. Você vê que estão sempre pintando as guias, as faixas, tudo. Está sempre tudo muito em ordem. E isso faz parte da nossa cultura querer dessa maneira, para que as pessoas se comportem dessa maneira também, né? E eu acho que até um pouco do investimento que a Toledo tem feito nas reformas de andares, de setores. Também. Ampliação. Que traz conforto, traz, de certa forma, uma segurança maior para o funcionário. E eu falo por mim, assim, não que era ruim onde a gente trabalhava antes, mas depois da reforma, quando a gente chega, né, aquela cara nova, toda a mobília nova, tudo, parece que dá um gás maior, que você fala, putz, está tão bonito aqui, você parece que se arruma mais, você vai mais feliz, assim, então... Impacta, né? É um investimento que tecnicamente não influenciaria diretamente num produto da Toledo, mas que é o que você falou, que influencia as pessoas que fazem acontecer. Então, é um investimento legal que a Toledo faz, que dá diferença. E a gente... nós temos desenvolvido vários trabalhos, né? Cada área nossa tem o desafio de propor processos digitais, né? O que a gente pode fazer para digitalizar cada vez mais a Toledo, né? Então, lá no RH a gente já há algum tempo aboliu o Olerite, a gente tem lá a plataforma para contratação, e outras plataformas que estão vindo aí, né? E que é o processo de transformação digital, né? Que a gente quer que esteja presente em todas as áreas. E como resultado disso daí, cada área tem projetos em andamento. Eu vou citar algumas coisas importantes que nós fizemos aí no último ano, um pouquinho mais de um ano. A gente estabeleceu de uma maneira mais formal o núcleo de evolução. A gente lançou o programa Inspire, tem um manualzinho do programa Inspire. A gente contratou tudo no âmbito da inovação. A gente instalou uma plataforma, que é a plataforma Evo, que é para captar as ideias, as sugestões de inovação ou de melhoria, como quer que seja. Então foi feito um trabalho grande no sentido de motivar e provocar as pessoas, né, a estar presente nas transformações da Toledo, né, de proporem transformações. A gente fez um outro trabalho também muito interessante, que foi um trabalho de definição da nossa cultura, né? Qual que é a nossa cultura, né? Então a gente, por meio dessas definições, a gente chegou, e agora estamos organizando como nós vamos fazer, qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa missão, qual que é a nossa visão e quais são os nossos valores. São statements que a gente fez, declarações que a gente fez para cada uma dessas áreas. E como propósito, houve um amplo debate com vários dos gestores nossos. Foi feito um trabalho, uma dinâmica, um workshop e tal. E a gente conseguiu chegar. A gente contratou, tanto para o programa de inovação, a gente contratou uma consultoria. Essa consultoria está definindo territórios de inovação. A gente está tendo reuniões, tem um grupo de trabalho, um grupo interdisciplinar com várias áreas. Depois, esse projeto
de cultura, a gente também contratou uma consultoria que fez esse trabalho. Nós definimos o propósito. A declaração que a gente tem como propósito é desenvolvemos pessoas e tecnologia porque cada grama importa. Então, esse cada, ele remete ao que eu disse agora há pouco, que é cada pedacinho lá na Toledo, cada árvore, cada banco, cada porta, cada pessoa, tudo. Tem que estar sempre tudo em ordem, né? Então, cada tudo importa. Mas a gente foi pro grama, cada grama importa. E a gente, recentemente, nós fizemos esse trabalho de pesquisa de clima também, que foi um trabalho grande, que foi inteiramente, para esse não precisou de consultoria, embora coubesse uma consultoria, mas foi inteiramente desenvolvido pela Toledo isso daí. O software que faz a análise de dados, etc., as perguntas, a forma como a gente classificou e tratou as perguntas, agrupou as perguntas, foi um trabalho fenomenal. Eu tenho uma outra situação que estava me escapando, mas que mostra o DNA de inovação da Toledo. Alguns anos atrás, o pessoal lá do centro de treinamento, que hoje está sendo denominado de núcleo de evolução, me chamou para que eu assistisse um vídeo que eles tinham produzido. Era um filme. Eles produziram um filme de treinamento do técnico. Esse filme ele começa com um técnico se levantando na casa dele, tocando o despertador, levantando, vai tomar banho, se veste e tal. E a hora que ele chega no carro dele, o celular manda uma mensagem, fala: você tem um chamado numa empresa. E ali ele tem que... É uma balança XYZ, ele tem duas decisões. Ele corre para ver o cliente, ou ele dá uma olhada primeiro se não tem uma peça que poderá ser necessária para aquele reparo. Então ele tem que abrir o porta-mala dele, ver se tem, se não tem. E não tendo, pedir ou não pedir já para Toledo, para o motoboy levar lá, sendo que ele nem sabe se vai precisar daquela peça ou não, mas como medida preventiva. E aí o filme para e as pessoas escolhem, né? Optam, é esse caminho. Toma uma ação. E a narrativa segue de acordo com a opção da maioria que estiver assistindo naquele momento. É quase um jogo, né? Gamificou o treinamento. Ele é interativo. E foi muito bem feito, porque aparece o técnico no carro, escutando a notícia do dia, temperatura, isso e aquilo. Assim, plano americano e tal. Eu falei: mas escuta, como vocês fizeram isso daí aqui? Não, mas tem um fulano aqui que ele fez rádio e televisão. Tem esse outro aqui que fez curso de, sei lá... Era cinegrafista mesmo, né? Cinegrafista, mas ele foi fazer um curso de cinegrafia por conta dele. Não, ele fez, achou que... Então, o que aconteceu? Esse grupo, sem orientação da diretoria, nada, criou um grupo dentro da Toledo hoje, formal, que faz a produção de vídeos. Isso foi uma coisa que foi geração espontânea lá, nasceu lá. Aí eu perguntei: mas escuta, os equipamentos? Não, a gente trouxe o nosso. Falei: mas não dá para Toledo ficar dependendo da sua máquina de fotografia, seu filme, seu tripé, seu refletor. Não tem condição isso daí. Então nós compramos e treinamos as pessoas e contratamos profissionais. Hoje a gente tem diretor, tem assistente de direção, enfim, tem um grupo lá que faz isso foi uma coisa bem inovadora. Natural. E natural. Natural. A gente falou da sua trajetória, como o passar do tempo, a evolução da empresa. A gente falou de inovação, falou de futuro. Eu ia comentar assim, recentemente você participou do Festival de Música da empresa. E eu queria a sua percepção, assim, saindo um pouco do ambiente ali, o antes e depois, esse contato do Freire com o colaborador. Como você sentiu isso? Teve um antes e depois em relação ao relacionamento com o colaborador, depois de passar por essa experiência do Festival de Música da empresa? Você sentiu que deu mais conexão? Sem Porque dúvida. Esse último não foi o primeiro, né? Você já participou outra vez. Esse é o segundo. É o segundo ano. É o terceiro, é o quarto que eu vou, porque o primeiro foi na Toledo. Lembra que o primeiro foi na Toledo? Sim.
Depois, no todo que a gente fez. Foi em 2011. 11 é o primeiro. Depois a gente fez lá no Brasa, do lado, né? Eu fui. E nenhum deles eu toquei, mas eu sempre toquei violão na Toledo. Não é uma coisa que é novidade. Eu sempre toquei violão. Essa daí... eu não sei o quanto que esse festival, da maneira que nasceu, se conecta com essa situação que eu vou contar para vocês. Quando eu estava na assistência técnica, a gente fazia churrasco, evento, todo ano eu trazia todo mundo. E tinha violão. Eu levava meu violão. E tinham vários que tocavam violão muito bem. O Eugênio Salustiano era um absurdo, o cara de Recife. O Lima era um cara bom. Tinha um cara do Rio Grande do Sul que tocava também. Depois veio um cara do Rio que tocava também. Depois tinha um cara, uma pessoa de Manaus que tocava também. Tinha eu, enfim. E tanto que a gente ia nos hotéis, a gente sabia que ia ter de noite roda de violão, que era uma coisa. Depois teve um outro gaúcho. Tem muito artista, na verdade. E tanto que uma vez num hotel, o rapaz lá do hotel falou assim: nossa, mas são vários, né, que tocam. Falei, empresa de balanço ou escola de música? E isso daí, então, se tornou lá no Ipiranga. Quando a gente mudou o centro de treinamento lá para Manifesto, que a gente fez uma churrasqueira, pô, tinha um palquinho lá, a gente tocava, cantava, sempre teve isso daí. E o festival é a cereja do bolo, né? Porque aí realmente a gente tem um espaço para ir criou lá. um espaço, né? E eu acredito, já falei isso mais de uma vez, que a gente poderia usar o festival como uma espécie de um sarau cultural, do tipo, deve, com certeza, na população que a gente tem, deve ter mágico, deve ter outros artistas que façam outras coisas, que façam stand-up. Então, fica a dica, hein? Eu ia falar isso. Fica a dica, porque entre o setup das bandas, botam lá um cara fazendo uma pirueta qualquer, de 3 minutos, 5 minutos, que é legal, pô. Eu acho que fica interessante. O pessoal vai ficar mais surpreso ainda do que já fica com essa nossa iniciativa e vai divulgar mais ainda. Vai falar assim, pô, você viu o Tony é mágico, pô, você viu que o Tony foi fazer mágica? Eu vou fazer uma observação aqui, que só pela sua carinha... Você ia querer se candidatar para fazer alguma coisa nesses intervalos, né, Freire? Um stand-up, uma mímica. Eu acho que não. Não sou tão cara de pau, não. Mas eu já fiz stand-up. Fui improvisado. De tudo um pouco. Então, acho que assim, a gente falou de muita coisa aqui. Eu queria aproveitar, acho que para finalizar aqui o nosso podcast, pedir uma dica de peso para você deixar para os novos colaboradores, para todos os colaboradores da empresa, na verdade, uma dica de peso do Freire para os colaboradores da Toledo. Olha, escolher uma coisa única para falar fecha muito, fica muito fechado. Mas já que a proposta é essa, eu acho que procurar sempre fazer o melhor, né? E fazer bem feito, e ter a iniciativa de fazer as coisas, e propor, e estudar, e se comprometer com o resultado e com as coisas. Eu acho que isso daí... eu vou citar um exemplo muito pequeno. Você entra num banheiro, eu já estou falando do banheiro, não sei porquê, mas você entra num recinto, tem uma lâmpada apagada, uma lâmpada queimada, não está funcionando o interruptor, não está funcionando alguma coisa. A manutenção não vai descobrir se a manutenção não tomar conhecimento. E não é todo mundo que fala assim, pô, eu vou ligar para a manutenção para falar que aqui tem uma lâmpada queimada. Não é todo mundo que tem isso daí. Alguns têm e outros não. E a gente gostaria que todos tivessem esse tipo de iniciativa. É um pequeno detalhe que eu estou me referindo, mas é você se sentir parte de uma coisa maior e você ser tão grande quanto ela e contribuir para que ela continue crescendo e dando resultado. E
dando segurança, né, para todos nós que trabalhamos, que podemos pensar no futuro, né, onde eu vou estar daqui 5, daqui 10, daqui 15, né, não é uma coisa sólida, é uma coisa firme. Então, a minha dica é contribua para que seja sempre assim. Tá certo. Certo. Muito boa. Muito bom. Muito obrigado. E queria agradecer, Freire, pela presença, pelo seu tempo, por vir aqui bater um papo com a gente. E é isso, né, Fê? Acho que tem muitas pessoas da empresa que te olham mais de longe. A gente que trabalha no mesmo andar tem a oportunidade de estar mais próximo, de ter um pouco mais de contato. Mas a gente percebe que em festival ou na festa da Toledo, os colaboradores em geral que não têm tanto contato, eles querem se aproximar, eles querem saber um pouco mais sobre quem é você, sobre as suas visões da Toledo, o que era, o que não é. Compartilhar, fazer essa troca de informações. Eu acho que a sua participação aqui vai dar mais um pouco de proximidade com os colaboradores, com o pessoal. Essa troca de conhecimento é bem legal. Acho que bastante gente vai assistir, vai gostar. Eu fico feliz de você estar falando isso. E às vezes é frequente eu passar. Tem uma pessoa que trabalha próximo a nós, que ele passa nos corredores cumprimentando todo mundo, né? Até brincam com ele, pô, você já está por lua, você não é mais candidato a vereador, agora é deputado, pô, porque e fala com todo mundo de todos os níveis. Eu já não tenho isso daí, sabe? Eu acho que não soaria natural para mim. Então isso pode provocar um distanciamento, né, de achar que eu tô meio enclausurado numa bolha. E isso não é o que eu sou, né? Pelo menos que eu acredito que eu não seja, né? Que eu comunico, eu escuto, tá? Quando me alçaram para a diretoria, o Dimas, naquela época, falou assim: Freire, você vai fazer um treinamento com coaching, né? Com coaching. Eu falei, pois não, tô todo ouvidos, né? Eu falei, tem gente que fala que você não ouve as pessoas. Aí eu fiquei encucado com isso. Falei, porra, mas como assim eu não ouço, né? Eu pergunto, não tomo decisão monocrática, autoritária, né? Mas depois eu vim descobrir ou entender que o não ouvir não era não consultar, porque pode ter essa conotação, né? Você não ouve, ninguém faz do jeito que você quer, mas não é isso. Muitas vezes a pessoa entrar na minha sala e eu tô lá no computador, continuo no computador e vai falando. Que é uma coisa que às vezes eu faço sem querer. Às vezes a pessoa começa a explicar um negócio para mim, eu saio andando, porque eu já entendi, entendeu? E aí eu deixo a pessoa falando sozinho. Mas não é por mal que eu faço essas coisas. Aproveita e olha e fala, desculpa, pessoal, não é por mal. Desculpa se eu em alguma hora, em alguma situação como essa, deixei vocês... no vácuo. No vácuo. Mas é possível, sim, porque respondeu o que eu queria, eu pego a parte que me interessa e vou embora. Mas a gente agradece muito. Eu agradeço a vocês também por ter me chamado e proporcionado esse momento aqui. Legal, gostei. Bacana. Tá. E é isso aí, pessoal. Final de ano agora, aproveitando, já desejamos Jingle Bell. Boas festas para todos os colaboradores, quem está assistindo aí. E é isso. Muito obrigado. Final de mais uma temporada. Ano que vem 25 teremos mais. Quantos foram esse ano? Quantos podcasts? É um por mês. É um por mês. Um por mês. Tá. Esse é o último que nós vamos fazer? É o último. Isso. Tá. Aí 25 começa a nova temporada, a terceira temporada do podcast. Bom, pessoal, eu aproveito também para desejar boas festas para vocês, todos os familiares, e um excelente. Também aproveito para agradecer o trabalho de todos vocês durante 2024. A gente teve um bom ano na Toledo. De novo, né? 23 foi bom, 22 foi bom, 21 foi bom. Estamos tendo a fortuna de termos anos bons, com bons trabalhos, bons resultados, novos produtos, clientes satisfeitos e a gente continua nessa batalha aí. Agradeço vocês e bom 2025.
É isso. É isso. Depois dessa mensagem, agora é só encerrar. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado. Até a Tchau. próxima. Até a próxima. Valeu.